Você sempre ouviu que a história da humanidade começou com Adão, Eva, o Éden e a queda do homem através da desobediência original. Mas existe uma versão muito mais antiga, obscura e perturbadora, que não aparece com força na Bíblia oficial que conhecemos hoje, mas que sobreviveu bravamente em textos apócrifos e tradições esquecidas pelo tempo. Antes dos grandes reis, antes dos primeiros impérios e muito antes das religiões se organizarem como as conhecemos, existia uma presença estranha sobre a terra. Eles eram chamados de vigilantes, seres celestiais que, segundo o livro de Enoque, foram enviados originalmente para observar a humanidade, mas que acabaram por atravessar uma linha vermelha proibida, mudando o curso da criação para sempre. A pergunta que fica no ar é simples, mas profunda. Se eles eram apenas observadores silenciosos, por que razão decidiram descer à Terra e intervir de forma tão drástica? Se eles eram anjos fiéis, por que escolheram ensinar aos homens conhecimentos que alterariam o destino da civilização? Segundo o livro de Enoque, 200 desses vigilantes desceram sobre o cume do Monte Hermon, e eles não vieram por acidente ou de forma isolada. Eles fizeram um pacto sombrio e uma aliança mútua, cientes de que o que estavam prestes a fazer quebrava uma ordem superior absoluta. Mesmo sabendo das consequências eternas, eles decidiram avançar, e foi nesse exato momento que a história biológica e espiritual da humanidade foi desviada de seu curso natural. Os vigilantes olharam para as filhas dos homens e, dominados por um desejo proibido, uniram-se a elas em uma mistura de DNA que nunca deveria ter ocorrido. Dessa união nasceram os Nefilim, seres gigantescos, híbridos e extremamente violentos, descritos como uma ameaça voraz para a própria integridade da Terra. No entanto, a queda dos vigilantes não foi apenas um evento sexual ou biológico, foi uma queda espiritual, tecnológica e civilizacional. Eles entregaram à humanidade segredos e conhecimentos para os quais talvez não estivéssemos preparados, acelerando a nossa evolução de uma forma artificial e perigosa. Azazel, um dos líderes mais proeminentes dessa rebelião, teria ensinado aos homens a metalurgia avançada para a fabricação de espadas, facas, escudos e instrumentos de guerra, despertando o instinto de conquista. Ao mesmo tempo, ele ensinou o uso de metais preciosos, cosméticos e técnicas de embelezamento que alteravam a aparência e o poder social, enquanto outros vigilantes revelavam os segredos da astrologia, dos encantamentos, dos sinais celestes e da magia das plantas. A humanidade, que antes vivia em uma ordem mais simples e conectada à natureza, recebeu subitamente chaves capazes de construir civilizações magníficas, mas também de garantir a sua própria destruição através do conflito e da vaidade. Aqui surge a grande questão que desafia os teólogos e historiadores. Seriam esses seres realmente anjos caídos no sentido religioso? Ou seriam deuses antigos reinterpretados por culturas posteriores? Em uma leitura ainda mais ousada e moderna, poderiam ser entidades avançadas que interferiram diretamente no desenvolvimento da espécie humana? O que torna o livro de Enoque tão poderoso é que ele não apresenta a queda como uma simples lição de moral, mas como um relatório de interferência externa, conhecimento proibido e manipulação de linhagens. É provável que, por essa razão, o livro tenha sido deixado de fora da maioria das Bíblias oficiais, pois se ele fosse a base da tradição, nossa visão sobre Deus, o pecado e a origem da tecnologia seria completamente subvertida. A Bíblia canônica menciona rapidamente os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, mas o livro de Enoque expande essa frase como se estivesse abrindo uma porta lacrada há milênios. Quem deu autorização para esses seres descerem?
Porque os conhecimentos que eles trouxeram, como a escrita e a observação dos astros, foram tratados como uma forma de corrupção. Talvez o segredo mais profundo não seja a queda em si, mas o fato de que quase todas as grandes civilizações antigas, dos sumérios aos egípcios e gregos, partilham uma obsessão idêntica: observar os céus, construir monumentos alinhados às estrelas e falar de mestres divinos que desceram das alturas para trazer a civilização. No relato de Enoque, essa intervenção acaba por desequilibrar a terra de forma insustentável, com os Nefilim devorando recursos e espalhando uma violência que fez a própria criação clamar por justiça. A resposta dos altos céus foi uma purificação catastrófica, enviando os arcanjos para prender os vigilantes e limpar a terra através do dilúvio. Mas a lógica oculta dessa narrativa, descida, transmissão de conhecimento, hibridização e castigo, é um padrão global. Isso nos faz questionar se o castigo veio porque a humanidade se tornou má, ou porque ela recebeu o fogo dos deuses antes do tempo previsto, quebrando o monopólio do conhecimento que as divindades mantinham. Os vigilantes tornaram-se símbolos de uma pergunta que atravessa os séculos: quem realmente nos ensinou o que sabemos sobre agricultura, metalurgia, escrita e rituais? Teria tudo surgido apenas por evolução natural? Ou houve uma interferência que as instituições posteriores tentaram esconder ou demonizar para manter o controle sobre a identidade humana? Se descobrimos que somos o resultado de uma guerra antiga entre conhecimento e controle, deixamos de ser criações passivas e passamos a ser herdeiros de uma memória apagada. A queda começou no céu, quando a fronteira entre o divino e o humano foi rompida, e desde então nada voltou a ser igual. Embora os vigilantes tenham sido castigados e os Nefilim destruídos, a memória desse evento ficou gravada nas lendas de gigantes, nos mitos de deuses astronautas e nos templos que ainda hoje apontam para as estrelas. E agora, a pergunta final é para você. E se os vigilantes não forem apenas uma metáfora religiosa, mas a memória fragmentada de uma intervenção real e antiga na nossa espécie? Talvez o maior segredo seja que eles nunca desapareceram completamente, pois sempre que a humanidade se aproxima de um novo salto tecnológico, a mesma dúvida retorna: esse conhecimento nos libertará ou nos tornará prisioneiros de uma nova queda? Se este tema despertou algo em você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Os vigilantes eram anjos caídos, deuses antigos ou seres de outro mundo? No próximo vídeo, vamos continuar a abrir os textos apagados, as mitologias esquecidas e as histórias que ficaram estrategicamente fora da versão oficial da nossa história.